Muito feliz de estar acompanhado da minha esposa, a pastora Angélica, da Isadora, minha filhinha, e do Joaquim, que chegou há poucos dias. Nós estamos nos adaptando com a chegada do Joaquim, e a gente está naquele versículo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Obrigado, Deus abençoe minha família. Estamos acompanhados da irmã Nice, Deus te abençoe, uma querida amiga de muitos anos, que sempre nos recebe, está nos recebendo em sua casa. Estou muito feliz de rever meu primo, Maico, com sua esposa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bem, amados, Mateus 24, eu vi também a Dani Rios com sua filhinha. Deus abençoe a Dani, querida amiga. Ela acredita que um dia eu vou aprender a cantar, e Deus usa ela, né? Nós acreditamos em milagres. Deus te abençoe, amiga. Mateus 24, verso 42, você encontrou o texto, amém? Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, você pode seguir na sua versão. Palavras do próprio Senhor Jesus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A Bíblia não somente contém, mas ela é em sua própria essência e revelação, a palavra inspirada e autoritativa de Deus. E entre inúmeras evidências que ratificam esta verdade, poderíamos destacar uma delas que tem a ver com o contexto dessa ministração. E se refere à fidedignidade do cumprimento das profecias bíblicas. Dentre estas, podemos, por exemplo, recordar das chamadas profecias messiânicas, aquelas proferidas milênios e séculos antes de Jesus vir, que falavam do seu nascimento, sua vida, obra e até mesmo sobre sua morte. Todas elas se cumpriram cabalmente quando Jesus esteve aqui. Mas eu quero principiar a mensagem nesta noite dizendo que, assim como a Bíblia possui inúmeras profecias sobre a primeira vinda de Jesus para salvar a humanidade, ela também está repleta de promessas a respeito da segunda vinda, do segundo advento, isto é, da volta de Jesus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, temos uma expressão muito cara, muito importante, chamado o grande e temível dia do Senhor. E esse se refere à chegada do Senhor em dois aspectos principais. Primeiro, um dia de restauração e vitória final para o povo de Deus. Mas em segundo lugar, fala do dia de acerto de contas e juízo sobre os ímpios. Já apontava no chamado período veterotestamentário para a chegada do dia do Senhor. Quando olhamos para o Novo Testamento, aqui neste capítulo 24, lido de Mateus, Jesus mesmo está falando sobre o seu retorno. Os anjos, na ascensão, quando Jesus ressurreto subiu aos céus, anunciaram a sua chegada. Os apóstolos doutrinaram a igreja primitiva a aguardar Jesus para os seus dias, de tal forma que eles viviam como se Jesus fosse voltar, e o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta à igreja de Tessalônica, tem que corrigir isso, porque deixaram até de trabalhar, de tanto que aguardavam Jesus para os seus dias. As cartas paulinas apontam para a volta de Jesus. As cartas gerais, escritas a todas aquelas igrejas da Ásia Menor, falam do seu retorno. E o último versículo do chamado campo das promessas encerra as escrituras, nos lembrando da volta do Senhor. Então, creia você ou não, esteja pronto ou não, à luz da Bíblia, Jesus Cristo vai voltar. A volta de Jesus não é uma probabilidade, não é uma possibilidade, é uma doutrina bíblica.
E a certeza da natureza dessa vinda é que foi Ele que prometeu. E Ele disse: vai passar os céus e a terra, mas essas palavras não vão passar. A realidade da volta de Jesus precisa reorganizar a nossa vida e a nossa espiritualidade. Porque se Ele voltará, e a Bíblia então, como acabamos de compreender, aponta para esta verdade, precisamos perguntar: estamos prontos para o seu retorno? Meyer Pierman diz que no campo da probabilidade, de cada 24 versículos do Novo Testamento, um destes aponta claramente para a volta de Jesus. O que nos preocupa, e aqui eu encerro essa introdução para começar a mensagem propriamente dita, é que nós vivemos uma época em que a igreja quase não ouve mais mensagens e hinos sobre a volta de Jesus. Muito terrena, humana, ela ouve falar sobre autoajuda, sobre sucesso, felicidade, prosperidade, reconhecimento, desenvolvimento, mas não fala sobre a volta de Jesus. Por isso eu começo essa mensagem dizendo: o nosso lar não é aqui, somos forasteiros e peregrinos. Em breve Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas para compreendermos isso, eu preciso dividir a mensagem em 3 partes principais, cada uma dessas partes com subpontos, para que possamos compreender, nos alimentar e praticar a palavra. Então iniciamos falando sobre a volta de Jesus, em primeiro lugar perguntando: por que Ele vai voltar? Já não esteve aqui? Por que é necessário que Jesus retorne? Existem inúmeros motivos, objetivos ou propósitos para a volta de Jesus, mas eu quero destacar 3 que considero teologicamente essenciais para compreendermos esse assunto. Em primeiro lugar, por que Jesus vai voltar? Anote aí, sublinhe, escreva, digite e guarde essa palavra. Jesus voltará em primeiro lugar para completar a obra de salvação. Como assim? Quando Ele veio, Ele trouxe o que o apóstolo Paulo chama de base de justiça e fé. Isto é, como Ele viveu uma vida sem pecados e morreu na cruz em nosso lugar, uma morte substitutiva, vicária, porque o lugar era nosso. Como Ele viveu sem pecados e vai à cruz, o escritor aos Hebreus do Novo Testamento diz que o Pai aceita a sua morte e seu sacrifício como único, pleno e perfeito. Por isso nós não cremos que precisamos mais de sacrifícios, sacrilégios, oferendas, porque Jesus, diz a Bíblia, como sumo sacerdote, num único ato, agradou a Deus e morre em nosso lugar. Então quando eu creio que apesar de eu ser pecador, Jesus é poderoso e suficiente para na sua morte, uma única vez na cruz, me salvar e perdoar, a Bíblia diz que pela fé eu recebo esse favor, essa graça, o favor que eu não mereço de Deus. Nessa hora que eu creio na obra de Jesus, que eu tiro os olhos de mim e olho para Jesus pela fé, o Pai me vê em Jesus, e Ele nos vê, guarda isso, nos aceita e trata como justos. Esse é um ato único, veja, foi lá na cruz, eu não preciso morrer na cruz de novo, Ele já morreu, ninguém precisa mais pagar o preço. Agora ouça-me, esse é um ato externo, uma única vez. Deus me aceita em Jesus como justo. É um ato judicial e forense, no qual Deus declara: você está justificado. E isso é o milagre da justificação, um tema principal da carta aos Romanos do apóstolo Paulo. Mas no momento em que eu creio em Jesus e sou tratado como justo, agora um ato interno acontece em mim. O Espírito Santo passa a habitar em mim, em você, e nos faz renascer para uma nova vida. A Bíblia vai usar expressões de Deus e da dinâmica da vida para a gente entender isso. Chama nascer do alto, nascer de Deus, nascer da água, nascer do Espírito. Chamamos biblicamente isso de regeneração. Ele me faz recomeçar, reviver, renascer. Mas eu ainda continuo em um corpo com tendência pecaminosa, com inclinações a paixões, ao ego, e em um mundo cujo sistema é distante de Deus. Mas agora, como eu estou em Cristo, o Espírito Santo vai me separando para Deus,
me consagrando para Deus e consequentemente me separando do pecado. Esse separar, a Bíblia chama de o processo de santificação. A justificação é na cruz, um ato. A regeneração é dentro de nós, o Espírito nos fazendo renascer. Mas a santificação é um processo diário, através das Escrituras, no qual eu vou sendo consagrado para Deus. Mas eu lhe disse, em primeiro lugar, que Ele virá para completar a obra da salvação. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, haverá o último ato soteriológico, isto é, o último ato da redenção, da salvação. Olha o que a Bíblia diz, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, a partir do verso 51, Paulo diz que quando Jesus voltar, este corpo corruptível pelo pecado se revestirá da incorruptibilidade, e diz mais, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta que soará. Então quando Jesus voltar, vai ser o último ato da salvação, nós chamamos de glorificação. Sabe o que significa isso? Nós receberemos um corpo glorificado. Paulo diz à igreja de Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 16, que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão com eles transformados, e arrancados rapidamente com força, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e estarão para sempre com o Senhor. Jesus Cristo vai voltar, e nós receberemos um corpo glorificado, e a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, e estaremos para sempre com o Senhor. Aqui passamos tribulações, provas, lutas, batalhas, nos entristecemos, ficamos enfermos, mas igreja, vosso lar não é aqui. Em breve Jesus vai voltar, e nós receberemos um corpo glorificado, e um novo nome, e nós o veremos face a face. Jesus vem para completar a obra da salvação, glorificação. Segundo lugar, porque Ele vem completar ou trazer a plenitude do reino de Deus. O reino é o tema mais pregado por Jesus. É Deus no governo fazendo sua vontade, é Deus dirigindo. Mas ouça-me, Deus reina hoje na vida dos seus seguidores, na igreja. A gente diz, biblicamente, que existem ambientes que manifestam o reinado. Por exemplo, no culto, na pregação, na prática das ordenanças, como batismo e ceia, no ensino das Escrituras, no momento do louvor. É aqui que Deus está reinando, nesse ambiente. Mas o mundo jaz no maligno. Deus reina na nossa essência, é parcial. Mas ouça-me, em segundo lugar, Ele voltará para trazer a plenitude do reinado. Isto é, quando Jesus voltar, Ele virá, diz a Bíblia, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia, todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Diz mais as Escrituras, a igreja reinará com Ele, e Ele regerá com vara de ferro. Naquele dia todos vão ter que se dobrar diante do único Rei, e o seu nome é Jesus, e todos estarão sob o seu reinado. Ele vem para trazer a plenitude do seu reinado. Prepare-se, noiva, Jesus vai voltar. Então Ele vem para completar a obra de salvação, Ele vem para trazer a plenitude do reinado. E aqui há um mistério teológico. A gente diz, Ele já reina, mas ainda não. Já, mas ainda não. Por favor, enquanto eu vou hidratando aqui a garganta, você dá aquele sorriso de crente bonito para quem está ao seu lado e diga, Deus já reina, mas ainda não. E pergunta para Ele, você entendeu? Eu vou tentar te explicar. Olha só, o já, mas ainda não. Eu estava em uma aula, no mestrado, e aí, Dr. Michael Gorin estava nos ensinando. E alguém perguntou, Dr. Gorin, o que significa Deus já reina, mas ainda não? O já, mas ainda não. E aí ele explicou. Imagina o marido chegando em casa, e tem gente que agora vai sentir um pouco de fome, né? Ele chega e a esposa está há horas preparando o alimento, cantando um hino, feliz, a mesa arrumada.
E aí quando ele chega, ela chama ele, abre a tampa da panela e dá um pouquinho da comida para experimentar. Eu não sei se sua esposa é assim, a minha é, né? Principalmente quando chega a visita, né? Ela diz assim, experimenta para ver se está bom o tempero. Daí corta um pedacinho da carne, dá um pouquinho da comida, né? E aí você experimenta. Eu pergunto a você, ele já está comendo ou não? Sim ou não? Mas ele já está experimentando a comida? Ele já sabe o sabor? Já sabe o que vai ser oferecido? Agora ouça-me, ele ainda não sentou na mesa para jantar. A mesa já está pronta, os talheres já estão prontos, tudo já está arrumado. É só uma questão de tempo para sentar para o jantar. Sabe o que significa ele já reina, mas ainda não? Hoje, quando ouvimos as parábolas do reino, o ensino das escrituras, no ambiente de culto e louvor como esse, parece que Deus abre a tampa da panela e diz, experimentem um pouquinho do reino, mas por enquanto é só parcial. Mas igreja, ouça, a mesa já está pronta, tudo já está preparado para o grande dia. Breve Jesus vai voltar e nos assentaremos à mesa, e a Bíblia diz que nós seremos convidados a bodas do Cordeiro, e nós cearemos com Ele, e Ele ceará conosco. Tudo já está pronto, noiva, o noivo vem, prepare-se, Jesus vai voltar. Jesus vem para trazer a plenitude do reinado. Terceiro lugar, ele vem para trazer julgamento aos homens, e isso parece estar fora de moda, mas é a Bíblia quem ensina. Para os ímpios, um juízo condenatório, e para os salvos, um tribunal no qual eles receberão o galardão. Jesus vem, e naquele dia, diz a Bíblia que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, para dar conta das suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Aqueles que estiverem em Cristo, terão Ele como seu justo advogado, chegarão perdoados. Mas quem não está em Cristo, terá que prestar conta por si mesmo, advogar em causa própria. E a Bíblia diz que ninguém pode salvar a si mesmo. Por isso hoje, você que está nos visitando, vai ter uma oportunidade: entregar a tua vida para Jesus, fazer um concerto com Deus. Você que já serviu e se distanciou, hoje é o dia de você voltar, porque a Bíblia diz, não pequeis, mas se pecardes há um justo advogado, e é Jesus Cristo para perdoar, porque para aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Aqueles que estão em Jesus, quando Ele voltar, receberão a vitória final. Então Ele vem para completar a obra de salvação, glorificação, vem para trazer a plenitude do reinado, vem para trazer julgamento aos homens. Entendendo tudo isso, agora surge uma outra pergunta, e ela é a seguinte: quando isso vai ocorrer? Por favor, volte os seus olhos para a Bíblia, Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, 36, Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que Jesus está dizendo? O tempo em relação à volta de Jesus é desconhecido. Eu não sei quando Ele virá, mas o Dr. Billy Graham disse: o tempo é desconhecido, mas não deve ser inesperado. Ou seja, já que eu não sei quando é que Ele vai voltar, o tempo de estar preparado é hoje, agora. O dia de você perdoar é hoje.
O dia de você se entregar a Jesus é? O dia de você retornar para os braços do Pai é hoje. O dia de você orar mais é agora. O dia de você fazer um concerto com Deus é agora. Porque como eu não sei quando Ele virá, o único tempo que eu tenho é agora. E é por isso que todos os elementos desse capítulo 24 e capítulo 25 falam da iminência. Jesus compara aqui com o dilúvio. Nos versículos que lemos do 42 em diante, Jesus compara com a chegada de um ladrão. E por quê? Porque o ladrão não liga no seu celular, o ladrão não manda WhatsApp e pergunta qual o melhor dia. Ele vem quando você menos espera. Eu vou tentar exemplificar isso. Quantos casados estão aqui? Só os homens casados, levantem a mão, por gentileza. As mulheres. Se tem uma coisa que eu aprendi no casamento, meu irmão, é que você nunca pode convidar alguém para ir na sua casa sem primeiro avisar quem? Olha que ela vai fazer um olhar fulminador, meu irmão, já na porta, que vai até a divisão da alma e do espírito, junto com a Bíblia. Porque ela não quer ser pega de... Ela não quer estar despreparada. Pode estar desarrumada. A casa estar desarrumada. Entende isso? Jesus diz: estejam de olhos abertos, cuidadosos, vigiem, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam. Nesse ensino de Jesus ele diz: vivam preparados. Não é estejam preparados, é vivam preparados. Por isso que Carson disse que nós somos o povo das malas prontas. Porque nós somos um povo que diz: nós somos forasteiros e peregrinos, nosso lar não é aqui, em breve Jesus vai voltar. Enquanto está todo mundo se decepcionando com o governo, com liderança, com fulano, com beltrano, com a realidade do mundo aqui, preocupado em cada vez obter mais, os servos de Cristo estão dizendo: não, eu vou servir com o que eu posso, eu vou me dedicar ao reino, eu vou servir as pessoas, eu vou glorificar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o meu lar não é aqui. O que aconteceu com a igreja de Cristo no Brasil? Pregadores que são agitadores de plateia, ministros que são verdadeiros showmans, cultos para massagear egos. Esse não é o evangelho. A igreja não está acostumada com esse lugar aqui. É por isso que quem está em Cristo está olhando ao seu derredor e parece que tudo contamina, tudo incomoda. Hoje não tem uma propaganda sem sensualidade. Tudo é contrário ao evangelho. Parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Sabe por quê? Porque o mundo está longe de Deus. Mas ouça-me, quando não tiver mais lugar para a igreja, a trombeta vai soar e Jesus vai voltar. Prepare-se. Eu não sei o tempo, mas o dia de você estar preparado é hoje. E ninguém que está aqui vai poder dizer: eu não sabia e eu não tive tempo. Para você tentar entender, talvez você já ouviu esse testemunho, mas eu preciso contar. Recentemente em Toronto, no Canadá, uma irmã, serva de Deus, líder de um grupo de oração, enfrentou a viuvez. Deus recolheu o seu esposo, um ministro do evangelho, e ela ficou sozinha com uma filha de 5 anos. E conta ela que estava indo para o trabalho, e quando ela estava a caminho, no meio do trânsito, ela olhou do lado direito e havia um carro com o capô aberto. E ela olhou para aquele carro e do lado viu um homem todo de branco ali. E ela disse: deve ser um médico, um cirurgião. E ele fez um sinal pedindo carona. E ela conta no seu testemunho. Ele é muito conhecido, saiu em vários jornais e revistas cristãs. Diz ela que quando aquele homem esticou o dedo pedindo carona, ela ficou pensando: será que eu dou a carona ou não? Como cristã eu devo servir. Mas já imaginou? Eu tornei viúva recentemente, ver eu dando carona, pode ser mal visto, pode ser um mau testemunho, e agora eu faço o quê? E ela ficou nessa situação orando, e disse: Deus, tem tanto carro, mas se eu olhar e ele pedir para o meu, eu vou dar carona. E quando ela virou para sua surpresa e olhou, ele estava balançando a cabeça, dando um sorriso, pedindo carona. Ela disse: pode vir. E ela meio que se arrependeu, destravou a porta e entrou.
aquele homem dentro do seu carro. E ela conta no seu testemunho: quando ele entrou uma paz dentro do meu carro. Aleluia. Quantos creem que Deus se manifesta? Digam amém. Aí ela rompeu o silêncio, disse o seu nome e o nome da sua filha, e perguntou: e qual é o seu nome? E ele disse: o meu nome é Gabriel. Eu assisto diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e em dados momentos eu venho na terra para dar anúncios do Rei. E ele disse: anuncie a todos que Jesus o Rei está voltando, e que esta é a última hora. E quando ele disse isso, ele desapareceu. E ela conta que a glória de Deus tomou conta daquele carro, e ela começou a chorar e falar em línguas. E sua filha, pela primeira vez, cheia do Espírito Santo, com 5 aninhos, começou a falar em outras línguas e glorificar a Deus. E a presença de Deus tomou conta daquele carro, e ela esqueceu do trânsito. E após alguns segundos, alguém bateu no vidro, ela olhou um guarda. É aí que ela olhou no retrovisor, viu os carros dando sinal de luz, buzinando. E ele disse: abre o vidro. Quando ele olhou ela chorando e sua filha glorificando a Deus, tão pequenininha, ele disse: não vai me dizer que um anjo entrou no seu carro e disse que Jesus o Rei está voltando. E ela disse: como é que você sabe? Ele olhou no relógio e disse: só nos últimos 15 minutos. Esse é o 7º carro visitado por esse anjo. Parou o trânsito e disse: eu sou desviado, eu preciso voltar para Jesus agora. Dobrou os seus joelhos e disse: ore por mim, porque Jesus Cristo está voltando. Feche os seus olhos em oração. Eu já vou continuar. Você está pronto para a volta de Jesus? Quanto tempo que você não pensa nesse assunto? Você está pronto para encontrar o Senhor? Quando Ele vier, achará fé na terra? Perguntou Jesus. Talvez você diga: eu nem sabia que Ele ia voltar, eu nunca tinha estudado isso, eu nunca ouvi uma mensagem, eu estava tão preso aqui, pastor. Eu vim aqui para ver hoje o que vai acontecer, eu vim aqui para encontrar amigos, eu vim aqui porque eu me sinto bem, mas eu não estou preparado para esse dia. Talvez eu estou pregando para gente que está nos visitando e que ainda não teve encontro real com Jesus, ou pessoas que serviram a Jesus e pararam no caminho. E hoje Deus está dizendo para você: lave suas vestes do sangue, pois a palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavarem suas vestes do sangue do Cordeiro, para que entrem na cidade pelas portas. Sim, a volta de Jesus é um ensinamento da palavra de Deus, e deveríamos estar preparados para esse grande dia e para o encontro de Jesus. A pergunta aplicativa, prática, isto é, a mensagem sobre os últimos dias, é: viva preparado, é vigie. Agora ouça-me, no capítulo 24 e no capítulo 25, você pode estudar em casa. Sempre só existem 2 grupos, na linguagem metafórica aqui usada por Jesus: bodes e ovelhas, servo bom, servo mau, servo fiel, servo infiel, virgens prudentes, cuidadosas, virgens descuidadas. Aqueles que estarão à direita, ouvindo do Pai, dizendo: vinde benditos. Os que estarão ao lado esquerdo, recebendo uma condenação. O que estão prontos, que não estão, que serão levados, que serão deixados. Não existe um terceiro grupo. Ou você está em Jesus e Ele é o Senhor da sua vida, ou de fato você não está em Cristo e não há salvação sem Ele. Essa é a exposição do Evangelho. Não há como salvar a si mesmo. Boas obras, riqueza, dinheiro, religiosidade, rituais não podem salvar você e nem a mim. Nós precisamos de um Salvador, e seu nome é Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens, no qual possamos ser salvos. Nós não viemos falar aqui de autoajuda, mas de ajuda do alto. Ele pode hoje perdoar você, lavar você, redimir você, te encher com o Espírito Santo e te preparar para o encontro do grande dia. A noiva é adornada pelo Espírito para esse encontro. Igreja, prepare-se, ame, prepare-se, Jesus vai voltar. Toda a igreja em oração nesse momento. Eu quero falar com você que está aqui e que está dizendo: eu preciso de verdade hoje ter encontro com Jesus. Eu preciso hoje fazer um concerto com Deus. Deus está falando comigo: pastor, eu não estou pronto para a volta de Jesus, mas hoje eu quero que Ele me lave, me limpe, me perdoe. E eu quero estar preparado. Se esse for o nosso último culto, você já imaginou que glória? Pastores, já imaginou? Nós nem terminar esse culto e simplesmente ouvimos o chamado. Consegue imaginar você vendo Ele face a face?
será tão glorioso. Jesus falou que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Paulo falou que é como abrir e fechar de olhos. O termo grego é átomo, uma unidade indivisível. Quer entender isso melhor? Vamos fazer uma dinâmica simples para entender a palavra de Paulo? Eu conto 3 e no 3 você pisca os olhos. Quer saber como vai ser? 1, 2, 3, pisque os olhos. Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu derramei meu sangue para salvar você. Eu amei você primeiro. Eu comprei você com meu sangue. Entrai para o reino. Igreja, tira os olhos daqui. Breve Jesus vai nos arrancar desta terra. Mas eu quero falar com você que precisa hoje decidir por Jesus. Pare de viver para você, para o seu desejo, para o seu ego. Se entregue a Jesus nessa noite. Mas eu sou fraco, eu sou pecador. Por isso que você tem que se entregar para Ele. É Ele que vai fazer a obra. Por isso, enquanto toda essa igreja está em oração, enquanto os pastores estão intercedendo, porque esse é um momento de batalha espiritual, eu quero falar com você, seja aqui presente ou onde estiver me assistindo, que quer ter um encontro real com Jesus, que ouvindo a exposição do Evangelho, dessa mensagem de Jesus, diz: eu quero me preparar, eu quero ter um encontro, eu quero voltar, eu quero que quando Jesus volte, que eu esteja preparado. Se você está ouvindo a pregação, querido amigo, amiga visitante, você que está vindo nos cultos, mas que ainda não decidiu de verdade por Jesus, ou precisa reencontrar-se com Ele, Deus está te dando a oportunidade de salvação. Diz a Bíblia: se ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração, porque hoje é o dia de salvação. Então, se você está ouvindo esta mensagem e diz: eu quero entregar minha vida, ou eu quero retornar ao Senhor Jesus, onde você estiver agora, você que está tomando a decisão de entregar a tua vida a Jesus e quer reconhecer publicamente como teu único Deus, ou quer ser recebido pelos braços do Pai, você que quer tomar essa decisão, onde você estiver agora, coloque-se em pé. As pessoas que estão aqui e querem entregar sua vida a Jesus, aonde está a primeira pessoa? Coloque-se em pé onde você estiver. Já temos a primeira vida, já temos a segunda pessoa, temos a terceira, temos a quarta, temos a quinta, temos a sexta, temos a sétima, temos a oitava, temos a nona, temos a décima, temos a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª, a 15ª, 16ª. Oh! Haramassuri canchuini miara. Há um chamado de salvação hoje. Temos mais pessoas levantando, olha que lindo. Bem-vindos à família de Deus. Hoje é dia de salvação, porque o Senhor está chamando pessoas. Você que se levantou e está entregando sua vida a Jesus, sai do seu lugar e se aproxime aqui. Venha, venha agora. Eu quero orar por você. Vem correndo, olha, lágrimas, lágrimas. Isso é o poder do Evangelho. Venha, venha. Abandone agora a idolatria, os vícios, o ego. Abandone os ídolos, venha Jesus. Isso, olha que lindo, venha trazendo suas lágrimas, venha. Jesus está chamando você nesta noite. Se aproxima, tem lugar para você na família de Deus. Ah, igreja, esse é o poder do Evangelho. Por isso pregamos a palavra como ela é, para a igreja aprender Bíblia, mas para alcançar eles. Não pregamos para ser agradados ou para agradar, para receber feedback no final do culto. Senão a gente usava frase de efeito aqui. Não, eu não vim aqui para usar frase de efeito. Eu vim falar do Evangelho, porque Evangelho é poder para salvar. Essas lágrimas aqui, ó, é o poder do Espírito Santo que atrai pecadores. Eu quero dizer para todas essas pessoas que estão aqui, eu já perdi as contas, e eu quero dizer para vocês que hoje sairão daqui como filhos de Deus por adoção. Vocês estão sendo lavados, e eu tenho uma boa notícia para você. Se a trombeta tocar hoje, Jesus vai arrancar vocês daqui, porque vocês são cidadãos dos céus. Hoje vocês serão lavados. É por isso que pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é poder para salvar. Aleluia. Igreja, estenda suas mãos. Você pode colocar em pé. Quantos querem celebrar por essa noite de salvação? Digam amém.
Ah, pode ser mais forte. Quantos querem celebrar por essa noite de salvação? Digam amém. Igreja, ore por eles. Jesus disse: vocês têm autoridade, as chaves do reino. Olha o que Jesus disse para os discípulos: a quem perdoar dos pecados, perdoados serão em meu nome. Quando vocês ligarem na terra, é ligado nos céus. Então use a autoridade agora. Você representa Jesus. Você sabe da batalha que eles vão ter essa semana, da luta, mas o inimigo já está vencido em nome de Jesus, porque dentro deles vai morar o Espírito Santo agora. Veja que aquilo que pregamos de doutrina de salvação no primeiro ponto está se cumprindo aqui, ó. Isto é salvação. Todos vocês que estão aqui à frente, olhem para mim por um segundo. A partir de hoje, vocês estão entregando sua vida a Jesus. Ele vai lavar vocês, perdoar vocês. Vocês serão bem-vindos à família de Deus. Essa igreja quer receber vocês. E mais que isso, ela quer acompanhar vocês. E ela quer nessa caminhada ensinar as escrituras. A gente chama isso de discipulado. E no dia que vocês falarem: olha, eu entendi essa mensagem, vai ter um ato público de fé, em que vocês serão imergidos na água, batizados. Sabe o que vai simbolizar? Morreram e renasceram. E vai ser glorioso esse dia. Vocês nem sabem da surpresa que será. Mas hoje vocês são bem-vindos à família de Deus. Como um sinal que vocês estão entregando a vida a Jesus, eu quero convidar vocês para repetir essa oração em alta voz comigo. Mas orem com fé. E quem está do seu lado vai orar com você para você não perder nenhuma palavra, tá bom? Em alta voz, feche os seus olhos agora e ore declarando publicamente. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu te reconheço como o meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te reconheço publicamente como meu Rei, meu Deus e meu Senhor. Eu declaro diante da igreja e do Espírito Santo que Jesus é o meu Deus, para a glória do Pai, em nome de Jesus, amém? Receba o abraço de alguém que vai correr te abraçar. Vem abraçar ele, irmão, sai do seu lugar. Aí, voluntariamente, sai do seu lugar, vem dar um abraço deles. Vamos fazer festa. Aleluia. Aleluia. Esta é noite de salvação. Isso, sejam bem-vindos. Você quer sair aleatoriamente? Vem correndo, vem abraçar eles. Dá um abraço neles, dá um beijo neles, represente Jesus. Se você quiser, se apresenta, já pega o contato, fala: olha, eu vou te ligar essa semana, a gente vai precisar marcar um café aqui na AME. Que noite de salvação. A igreja pode se assentar. Essas pessoas, depois do abraço, do carinho, poderão voltar aos seus lugares. Você não saia dessa igreja hoje sem deixar o teu contato lá na recepção, o teu nome. Você precisa receber uma visita, um acompanhamento. Tem até um cartãozinho atrás do banco, é isso mesmo. Num QR Code, tem o WhatsApp. Então você pega esse cartãozinho, ó, irmãos, atrás dos bancos, estão vendo aí? Se você está perto de uma pessoa que se levantou, seja igreja na vida dele, alcança para ele aí, procura atrás do banco. Se não tiver, peça ajuda de alguém, tá? Tem um QR Code, tem um contato da igreja. Você diz: eu quero receber uma visita, oração, eu quero conversar com alguém. Eles vão acompanhar você. Você que está perto de alguém que entregou sua vida a Jesus, dê para ele um cartãozinho, seja responsável por ele. Diga: eu te ajudo a fazer o contato. Amém, irmãos? Meu Deus, eu não sei você. Meu Deus, eu ganhei minha semana. Aleluia. Eu vou ter que terminar, irmãos. Eu pensei que ia fazer os meus 3 pontos. Estou apenas no segundo, começando. Mas o horário está acabando. E aí os pastores me convidam para eu voltar. Ore por isso. Mas eu preciso terminar, pelo menos citando, pelo menos aplicando, para ligar a introdução, uma conclusão
e terminar com ensinamento, para quando você sair daqui, você construir, organizar a sua vida a partir da palavra. Então, vou apenas citar esses pontos e deixar para falar sobre eles em uma outra oportunidade. Falamos então, vamos organizar de novo a mensagem? Vamos construir ela juntos? Vamos lá? Nós falamos primeiro dos propósitos em relação à volta de Jesus. Destacamos que ele vem completar a salvação no sentido da glorificação. Essa doutrina fala de um novo corpo, um novo céu, nova terra, é uma promessa. Falamos ainda do propósito, em segundo lugar, que ele vem trazer a plenitude do reino. Hoje ele reina na igreja, mas ele reinará sobre tudo e todos. Falamos do terceiro subponto, porque ele virá, que ele virá para trazer julgamento ao mundo, aos ímpios condenatório, e aos salvos será onde eles vão receber o prêmio, o galardão. Em segundo lugar, falamos do tempo. Ensinamos que é desconhecido, mas não deve ser inesperado. Em terceiro e último lugar, apenas citando, para sermos práticos e objetivos, são as atitudes corretas em relação à volta de Jesus. Observe comigo o versículo lido, verso 42. Coma a palavra, leia a palavra, estude a palavra. Jesus diz: portanto, vigiem. A primeira atitude correta é vigilância. E essa palavra na língua original do Novo Testamento, o grego, é estar de olhos abertos, cuidadoso. Diligente, cuidadoso. É viver esperando Jesus a qualquer momento. A segunda atitude correta, que está nesse contexto, é comprometimento com o reino ou com a causa. Quem aguarda Jesus precisa estar comprometido com a causa. Você não pode aguardar Jesus despreparado. O contexto vai falar de alguém que recebeu talentos e eram moedas de prata de alto valor e enterrou, enquanto outros ganharam mais talentos com aquilo. Prestaram contas daquilo que receberam em suas mãos. Nós vamos ter que prestar contas a Deus, não podemos chegar de mãos vazias. A terceira atitude correta que está nesse contexto é a esperança. A Bíblia diz que ele vai voltar. E esperança aqui não vem do verbo esperar, mas da espera que nos coloca em movimento. Aguardamos Jesus não como uma esperança utópica, mas como comprometidos, aqueles que dizem: eu não sei quando vai ser, eu só sei que Ele está chegando. E para que essa espera não seja desgastante, precisamos esperá-lo envolvidos com o reino de Deus. À luz das Escrituras, todos aqueles que se manterem olhando para Jesus, quando Ele voltar, serão encontrados por Ele. E eu vou terminar orando com a igreja agora. Já oramos com as pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Eu quero orar com a igreja. Esperar Jesus ou ter esperança significa dizer: a vida não é perfeita como eu queria, nem tudo deu certo, a gente tem falhas, a igreja passa por tribulações, por provas, isso foi cantado aqui. Mas a igreja tem uma esperança que o mundo que não conhece Jesus não tem. Para nós a história não é cíclica nem linear, como dizem os filósofos. Para nós a vitória final é certa. Jesus é o vitorioso e a igreja será vitoriosa com Ele. Nós temos uma convicção e uma esperança, que quando Ele voltar, diz a Bíblia, toda lágrima cessará. Lá não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque já as primeiras coisas serão passadas. E eu vou terminar então da atitude correta, ouvindo o que a Bíblia diz. E para isso convido você a abrir a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Pastor, você está fazendo nós comer Bíblia mesmo hoje, né? Sim. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Acompanhe, leia, mesmo com a projeção, acesse a Bíblia aí, para que você se acostume a ler a Bíblia, veja uma diferente versão, aprenda a manusear a palavra, é essencial isso. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Eu vou terminar aconselhando você com a própria Bíblia, e aí terminamos dentro do horário, oramos juntos como igreja, e terminamos celebrando. Pedro diz: amados, esta é agora a segunda carta que eu estou escrevendo para vocês. Em ambas, na primeira e na segunda carta, sabe para que ele escreveu? Eu procurei trazer lembranças e despertar uma mente, mas uma mente esclarecida, com conhecimento,
Ele escreveu 2 cartas para causar despertamento e compreensão. Versículo 2. O que ele queria? Que eles se despertassem e lembrassem. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas por quem? Pelos santos profetas, o mandamento do Senhor e Salvador, e a doutrina, o ensino dos apóstolos. Profetas, Jesus e o ensino dos apóstolos. Era isso que ele queria que ele lembrasse. Versículo 3, olha que interessante. Mas antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias. Veja, ele diz que esses ensinadores andam segundo suas paixões. Olha o que eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto é, eles falavam que Jesus ia voltar e nada mudou. Próximo versículo. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Isto é, Deus disse: e haja separação entre as águas e a terra, e houve. Com base nesta palavra, também o mundo naquele tempo foi destruído, afogado em água, passou pelo dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. O que nós não devemos esquecer? Vamos ler juntos, bem alto, vamos lá? Que para o Senhor, um dia e 1000 anos. Continua, próximo versículo. O Senhor, lê comigo, não retarda a sua, ainda que alguns a julguem, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Próximo versículo. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem. Segura um pouquinho, volta o versículo. Irmãos, por que a gente se apega aqui se tudo isso vai ser destruído? Está dizendo Pedro. Próximo versículo. Uma vez que tudo assim será desfeito, como é que a gente deve viver, irmãos? Vamos aprender com a Bíblia? Devemos viver como? Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Vamos terminar com esse versículo dizendo: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos, nos quais, coloque-se em pé diante dele. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra.